como o Daniel falou, né, eu sou na equipe o responsável pela condução desses casos de neuromodulação, né, é parte do meu treinamento. Eu sou neurocirurgião funcional, tenho também o título de especialista em dor, e a gente faz esse trabalho já há algum tempo aqui na equipe. E hoje é uma aula para a gente tentar racionalizar um pouco mais essas indicações de neuromodulação, trazer casos aqui da nossa prática mesmo, tirar dúvidas também sobre um tema que às vezes ele fica meio que naquele cantinho, para aqueles pacientes que já não têm assim, não sei muito o que fazer, será que é bom para neuromodulação, será que não é, será que é só no final mesmo que deve ser feito, será que a gente não deveria às vezes considerar um pouco antes essa indicação, quem é bom candidato, quem não é sobre isso que a gente fala hoje. Eu vou tentar focar um pouco mais na neuromodulação para casos de coluna, até pela natureza da reunião, mas a gente vai falar outras coisas além do universo só de coluna vertebral. Acaba que a coluna é o lugar onde ela sempre vai, no caso desses aparelhos que a gente vai discutir hoje, mas com finalidades diferentes. Antes a gente falava muito só de um tipo de problema, hoje tem uma série de outras situações que a gente pode usar a neuromodulação com bom resultado. Então, uma definição bem interessante de neuromodulação, que ela é muito completa, mas também ela pode parecer um pouco complicada, que é a aplicação de algum tipo de estímulo físico, geralmente elétrico, mas pode ser de outros tipos, pode ser magnético, pode ser químico, pode ser ultrassônico, ou sistema nervoso central ou periférico, para modificar a atividade. Então, diferente do método ablativo, que você faz uma lesão, uma risotomia, uma neurólise por álcool, etc., você aqui está fazendo uma modulação, você só muda o funcionamento sem destruir. E isso muda a excitabilidade neural, altera alguns circuitos responsáveis, seja por dor, seja por algum outro funcionamento, e isso é reversível, é ajustável. Então, você acaba evitando de fazer lesões que você pode se arrepender depois. Isso é neuromodulação. E é uma coisa que a humanidade já usa há pelo menos 2000 anos. Tem relatos da Roma Antiga, já com esse peixe-torpedo, que ele libera descargas elétricas. O pessoal usava isso para algumas dores nas pernas, lá nos banhos de Roma, de antigamente. E isso foi, durante muito tempo, mais de 1500 anos, o único relato. E aí depois, com outros... a partir do momento que se começou a manipular a eletricidade, também começou-se a fazer estimulação para tentar aliviar algumas dores, principalmente para dores. E aí o grande salto acontece nos anos 60, quando tem aquela famosa teoria do portão da dor, que a gente vai discutir já já, tanto que em 67, pouco tempo depois, numa universidade próxima, alguém já fez um implante para tentar justamente aplicar essa teoria do portão da dor e aliviar dores mais refratárias. A teoria do portão da dor, para a gente relembrar, na nossa medula mesmo, um neurônio que vem de uma atividade sensitiva bloqueia um outro neurônio que está levando um impulso de dor. Então é aquele clássico, bateu um negócio na minha mão, eu coloco a mão em cima porque dói menos. Então isso durante muito tempo se acreditou que fosse a única situação em que a neuromodulação agisse, o único mecanismo. E foi o mecanismo inicial que se considerou. E com base nisso, já em 67 já se fez um implante para um paciente com uma dor oncológica, um câncer de pulmão avançado, uma dor de parede torácica muito intensa, e aí foi implantado um dispositivo ainda bem rudimentar, que tinha um eletrodo ligado a uma antena, e isso ligado a um transmissor externo, bem rudimentar também, para ajustar ali a frequência e a amplitude, mesmo assim já para a época uma revolução, e a partir disso foram criados outros dispositivos cada vez mais complexos e cada vez também mais completos para que essa dor fosse então aliviada. Até a década de 80, muito disso ficou ainda na universidade, em laboratório. Da década de 80 em diante, isso começou a ser comercializado ainda de forma bem rudimentar. E aí, aqui no estado, por exemplo, no Brasil, a partir da década de 2000, virou o milênio, a partir dessa época, em que realmente se começou a implantar de forma rotineira esses dispositivos. Em torno de 2010, mais ou menos, um pesquisador belga, o Dirk de Ridder, fez uma publicação sobre a estimulação em surtos, o burst, que é uma estimulação mais fisiológica, a gente vai falar mais dela depois, então, que tem uma taxa de habituação menor. O que acontecia muitas vezes, os pacientes tinham aqueles dispositivos mais antigos, estimulando de forma tônica, sempre do mesmo jeito. No início muito bom, depois de alguns meses ou até anos, aquela estimulação perdia o efeito. Sem estimular, mas a dor continua lá. Então, outras formas de estimulação apareceram da década de 2010 em diante. E é nessa realidade que a gente vive hoje,
dispositivos também recarregáveis, compatíveis com ressonância, e a partir de então de 10 anos para cá, outras estimulações, como do próprio gânglio da raiz dorsal, não só mais da medula, e também estimulações com feedback, alça fechada, ou seja, ele estimula, mas ele também sente algum marcador biológico, alguma atividade que adapta essa estimulação para que ele funcione de forma mais eficiente. Então os dispositivos eles vêm evoluindo gradativamente ao longo dos últimos 60 anos, não é um negócio muito novo. Realmente, de verdade, uns 40 anos, e de forma mais moderna, 20 a 15 anos atrás, os mais modernos mesmo, com 10 anos de lançamento. O problema da dor crônica são estatísticas americanas. No Brasil isso não é tão bem mapeado assim, apesar de ter sociedades de dor muito bem estabelecidas, é que muitos pacientes operados de coluna, 30% tem algum tipo de dor após, né, que eles não ficam absolutamente zerados. Isso a gente vê na prática clínica, aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha ali, às vezes não é tão dorzinha assim, né, às vezes é uma dor mais intensa, que pode incomodar mais, né. E isso leva a um implante de estimuladores na ordem aí dos 50 mil por ano, que é uma estatística bem grande, né? DBS, por exemplo, a Parkinson, tem 300 mil pacientes implantados no mundo até hoje. Aqui em 6 anos bate essa estatística. Então, na verdade, tem muito mais estimulador medular do que DBS, por exemplo, para Parkinson. A estatística é muito maior. E o custo anual estimado da dor crônica nos Estados Unidos sozinho é 5 bilhões de dólares. É a queixa mais comum em pronto-socorro. Se você for olhar lá nas fichas, o que o pessoal mais marca é dor crônica, dor lombar principalmente, e é a principal causa de abstenção em trabalho, na população que é economicamente ativa. Então é um negócio assim, gigantesco, né? E dentro desse grupo enorme de pacientes, dor crônica é um grupo grande também, especialmente quando você tem um contexto de pós-operatório junto. E nesse contexto que a neuromodulação entra como um negócio que é médio e longo prazo, na verdade ele é muito mais custo-efetivo do que alguém ficar internando e ausentando do trabalho o tempo todo, deixando de viver, deixando de fazer aquilo que gosta. É por isso que a gente está aqui hoje. Geralmente são pacientes que já foi feito tratamento medicamentoso, já foi feito fisioterapia, já foi feito algumas formas não invasivas de estimulação e mesmo assim aquele paciente continua com dor. E normalmente essa dor é neuropática. Hoje não é só dor neuropática, hoje existem dores mistas que são tratadas disso e que não tenha mais indicação também de uma intervenção de coluna propriamente dita, né? E ao mesmo tempo que não tenha contraindicação para fazer um procedimento cirúrgico de porte pequeno. A avaliação psicológica é desejável e ela tem que ser favorável. Aquele paciente que tem um ganho secundário muito explícito, aquele paciente que tem uma catastrofização muito grande, aquele paciente que não tem alguma coisa ali que não está 100% resolvida, esse paciente tem que dar uma triada melhor antes de pensar em neuromodulação. E a gente tem que alinhar sempre expectativas. Nunca é tipo, vou resolver a sua dor para sempre. É, o que você não faz hoje que você gostaria de fazer, que se a gente tratar a dor, a gente vai conseguir fazer. Estabelecer metas e falar, poxa, eu não consigo mais andar até a praia e caminhar no calçadão por meia hora. Putz, vamos trabalhar para isso. Eu não consigo ir na padaria mais, comprar o pão e voltar. Trabalhar para isso. Não consigo mais pintar por meia hora, uma hora. Esse tipo de coisa, né? Metas realistas ajudam a gente a ter um resultado melhor e uma aceitação melhor também. Neuromodulação pode ser não invasiva. Então existem métodos não invasivos, desde uma estimulação transcutânea, como o TENS, que é muito utilizado, estimulação transcraniana, seja por TDCS, que é aquela de corrente direta, que é um pouco menos intenso, tanto quanto TMS também, que é aquela bobina que faz uma estimulação do córtex mesmo, através do osso. Isso aí tem um papel que pode ser tanto na forma de uma triagem, para alguns casos, quanto para uma complementação, ou mesmo para casos em que você vai ter uma resolução mais rápida do problema. Né? Reabilitação usa muito. Em casos mais arrastados, geralmente eles têm um efeito que não é duradouro. A pessoa precisa ficar fazendo aquilo por mais tempo. Né? Em casos que você prevê uma resolução mais rápida, eles são bons. Para casos em que o problema já é crônico, de longa duração, estimulação medular, que é o carro-chefe, mas também estimulação do gânglio da raiz dorsal, que a gente também vai discutir hoje aqui, estimulação de nervo periférico e, em casos muito raros, estimulação do córtex motor, que eu não devo abordar porque é um negócio muito especializado e com poucas indicações e uma taxa de sucesso um pouco menor. Então, quais são as indicações principais? Antigamente, se falava muito em síndrome pós-laminectomia, que eu acho que é um nome que todo mundo já escutou, né, uma classificação que todos já escutaram.
em inglês, Failed Back Surgery Syndrome. É a forma como todo mundo denominava isso até poucos anos atrás. Outras nomenclaturas já foram tentadas, não colaram, mas já tem alguns anos que se usa PSPS, que é Persistent Spinal Pain Syndrome, que pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Usar o termo Failed Back Surgery é ruim porque falava como assim, putz, fez uma cirurgia, Failed Back Surgery significa a cirurgia que você fez não deu certo. Você fez uma cirurgia, tá lindo o seu raio-x, você tá com dor, na verdade sua cirurgia não deu certo. Não é bem assim, né? E também não levava em consideração pacientes que tinham problema de coluna que acabou sendo negligenciado ou por alguma razão não operou e ficou sem tratamento. Então, ele não é um termo muito útil, tanto em termos de fisiopatologia, quanto em termos de classificação do paciente, quanto em termos de orientação também. Então, tira um pouco do estigma se a gente usar outro termo. E o termo PSPS existe por isso. E ele já existe até incorporado ao CID-11, que ainda não está muito em uso, mas é o que vai chegar nos próximos anos, e abrange tanto os pacientes que foram operados quanto aqueles que não foram. Então ele é um termo muito melhor para dor crônica, né, neuropática, mista, de coluna, do que usar Failed Back Surgery. E hoje todos os ensaios clínicos, todos os trabalhos usam essa denominação. O tipo 1 é aquela que não teve uma cirurgia prévia, ou então que era uma dor que não foi causada exatamente, não tinha uma relação causal com a cirurgia, operou um segmento, a dor é no outro, operou, ficou bem, muitos anos depois piorou, pacientes com radiculopatia cervical, lombocetalgia, estenose de canal, conservador que otimizou e não melhorou, mas que não operou, esse é o grupo 1. E o grupo 2 é aquele que aí sim, após cirurgia, teve uma dor que ficou persistente, ou então operou, mas aquela dor de antes não melhorou. Quando tem cirurgia e existe nexo, é o tipo 2, que a gente discute. E aí os mecanismos são aqueles, fibrose epidural, uma cicatrização anormal numa cirurgia que deu tudo certo, uma aracnoidite às vezes, por um procedimento que teve uma fístula licórica, ou uma injeção inadvertida de alguma substância no espaço subaracnoide, ou mesmo no caso de uma instabilidade segmentar, seja de onde operou, ou adjacente ali à cirurgia, naquelas cifoses juncionais, naquelas pseudoartroses, enfim. E hoje o tipo 2 continua sendo a principal indicação, mas a gente nunca pode esquecer que existem esses pacientes também do tipo 1 aqui, que podem se beneficiar. O caso clássico é aquela pessoa que tem uma hernia de disco extrusa, com uma radiculopatia, mas que não está ainda com aquele déficit. O pessoal decide tratar conservador, ele vai mais ou menos ali melhorando, mas não melhora 100%, passa 3, 4, 6, 12 meses, a dor ainda está lá, você vai fazer uma ressonância nova, a hernia já sumiu, e a dor continua lá. Putz, o que é isso? Síndrome da dor espinhal persistente do tipo 1. Né? Então, assim, é um paciente que também é candidato à neuromodulação, mas que já não é aquele paciente que foi submetido a uma cirurgia. É uma coisa que até Daniel gostaria de depois, no final, ele vai falar um pouco mais sobre essa parte também. Geralmente, para a coluna lombar, membros inferiores, é um nível torácico médio para baixo, então ele T8, 9, 10 é o normal. Esse mapeamento muda conforme a região de interesse. E a gente mira fibras pouco melinizadas, a gente chama fibras que a gente chama de A-beta. São fibras fibras que levam o sinal de dor lá para cima, pela medula e depois no cérebro. Hoje a gente tem outras fibras que são estimuladas com a estimulação mais moderna. Essa é a convencional. E o efeito é muito dependente da posição, porque se o paciente está deitado, a medula deita também dentro dali do espaço licórico e aperta a dura mater contra o eletrodo. Ou quando o paciente tosse, ou quando o paciente faz algum valsalvo, alguma coisa, geralmente sente mais. Quando fica de pé, a sensação de estimulação diminui um pouco. Tá? E pode ser tanto percutâneo, colocado com uma agulha, uma punção epidural, igual se faz de rotina pela anestesia, né, ou pela gente mesmo, ou então colocação de uma placa de silicone com os eletrodos, que é a laminectomia. E aí o nível onde a gente coloca o eletrodo influencia onde a estimulação vai ser sentida. Esse é um trabalho de 93, que é um clássico nessa área, em que ele mostra que conforme você vai colocando a estimulação mais alta ou mais baixa, você vai tendo áreas diferentes que vão sendo estimuladas, seja na cervical, seja na lombar. Então, assim, para a estimulação de braços, né, ombros e etc., a região cervical é preferida. Para a região do umbigo ali para baixo, principalmente T9, T8 para baixo, tá? Isso vai mudar um pouco nos estimuladores mais modernos, mas o clássico é isso. Percebam que região sacral, períneo não está aqui, né? Porque região sacral e períneo a gente não conseguia estimular com estimulador em placa, por exemplo, mas com DRG hoje a gente consegue.
Então, a estimulação vem melhorando também. Aqui é só um mapa mais ampliado um pouco, mostrando o que a gente espera ter de cobertura em cada paciente. Isso pode mudar, tá? Pode ser variável, mas isso é o esperado. Existe a estimulação, como eu falei, atônica, aquela que nunca muda, que a pessoa sente estimular, ela sente uma massagem leve, ela sente como se fosse uma leve vibração, se estiver bem ajustado, que funciona, mas que tem uma taxa de habituação maior. Ou seja, a pessoa funciona bem por um tempo, mas tem vários pacientes que depois de 6 meses, 1 ano, eles começam a perceber que dói de novo, mesmo sentindo estimular. Então isso aqui era muito bom para alguns, mas era péssimo para outros. A estimulação com burst, por exemplo, que já tem mais de 10 anos que vem em desenvolvimento, ela tem um formato de estimulação em ondas que imita o disparo de alguns neurônios que a gente tem no nosso sistema nervoso central. Isso faz com que a estimulação seja muito mais eficiente do ponto de vista energético, ou seja, gasta muito menos bateria, e o paciente não se acostume tanto com aquela estimulação. Então ele acaba sentindo melhor sem ter aquela perda de efeito tão esperada, tão perigosa, na verdade, que a gente pode ter nos próximos anos, ou até meses, né? E tem outras vantagens. Além do gasto energético ser menor, é uma estimulação que não se sente, então alguns pacientes que eram incomodados com a estimulação passam a tolerar, porque eles não sentem, e ela tem também uma melhora de alguns sintomas de dor que não são simplesmente discriminativos. Não é só a dor lá no membro, é a melhora até de humor, a melhora de uma percepção de dor do ponto de vista mais afetivo, que é uma coisa que eu vou discutir logo em breve. Então é uma forma de onda de estimulação muito mais eficiente e muito mais eficaz também do que o que se tinha antes. E já tem trials grandes mostrando isso há mais de 10 anos já, que é uma forma de estimulação eficaz. As outras modalidades de alta frequência, elas não existem no nosso mercado, eu nem discuto, mas elas não são superiores ao burst também nos trabalhos que a gente tem mais recentes. Então, critérios de inclusão desses pacientes. Quem são os pacientes que a gente pode pensar na indicação? Acho que é um dos slides mais importantes da aula. São aqueles pacientes, pensando em coluna, a dor vem da coluna, fez o tratamento conservador e não funcionou, tem um predomínio neuropático, ou seja, aquela dor em queimação, choque, hipersensibilidade ao toque, sensação de temperatura alterada, às vezes mudança até de coloração, sem uma outra indicação cirúrgica a ser feita, não é um parafuso que tem que mudar de posicionamento, não é um queijo que tem que reposicionar, não é nada disso, mas a dor persiste, com uma avaliação psicológica favorável de preferência, não é obrigatório, e que tenha tido um trial bem sucedido de estimulação. E esse trial bem sucedido também é uma coisa que a gente vai discutir depois, mas que já entra no campo daquilo que eu já faço, né, que é implantar um estimulador temporário para ver se o paciente vai ter uma resposta, e hoje tem 2 maneiras diferentes de fazer isso. Quem a gente contraindica, normalmente? Aquele paciente que ainda tem que estabilizar a coluna, então que ele não estabilizou, que ele não operou ainda, com uma causa corrigível, que tem um distúrbio psiquiátrico muito evidente, não tratado, então uma esquizofrenia descompensada, aquele borderline que não está tratado, que não tem um psiquiatra em cima acompanhando, né? Uma dependência de opioides também não controlada, que ainda precisa ser tratada, adereçado, um ganho secundário muito importante, alguma contraindicação clínica muito importante à cirurgia, ou então que tenha um marca-passo incompatível, às vezes um outro dispositivo implantado, ou que não possa fazer cirurgia. Mas isso aqui são... Se vocês pararem para olhar, na verdade é uma minoria dos pacientes que tem contraindicação no final das contas, né? A maioria dos pacientes está muito mais aqui do que lá, né? Cabe a nós separar esses pacientes um pouco melhor, lembrar na nossa prática clínica das principais indicações. Então esse é o slide talvez o mais importante da aula. E aí falando sobre esse processo do implante, então assim, fez a avaliação, que ela é multidisciplinar, não passa só por mim, né? Ela não passa só pelo cara que implanta, né? Ela tem um médico na origem acompanhando geralmente, ela tem um acompanhamento às vezes do psicólogo também, avaliação pré-anestésica, ela tem um acompanhamento muitas vezes do fisiatra, né, ou do ortopedista de origem, por exemplo, e aí do fisioterapeuta também, que faz a avaliação, inclusive o laudo dele, nisso é essencial, e aí depois que a gente em conjunto decide implantar, a gente faz então um trial, um teste de estimulação, seja ele internado para implantar no mesmo período ali, né, de forma definitiva, ou então ele leva o aparelho para casa, implantado nele, 2 fiozinhos saindo da coluna, leva o aparelhinho colado nele para casa, para viver a vida o mais normal possível, mais dentro da rotina dele possível, por 5 até 14 dias. Nossa equipe deixa 7, a gente não deixa tudo isso não. E aí, ele vai dizer para a gente no retorno, no consultório, a gente vai tirar o estimulador, só corta um pontinho, puxa, acabou, é só isso.
e aí ele vai dizer pra gente se teve resposta ou não. Na grande maioria das vezes eles têm, porque a gente já seleciona bem. Mas em algumas vezes ele pode dizer que não teve, mas aí tudo bem, entendeu? A gente não implanta e pronto, né? Você não fica com aquele paciente implantado que não serviu para nada o implante. Então o trial é muito importante. E aí, nesse trial, então, a gente avalia se ele conseguiu manter as funções, se ele conseguiu fazer mais do que ele fazia antes, se ele se sente mais satisfeito, se ele acha que a qualidade de vida dele melhorou. E aí, tendo o trial, a gente parte para o implante definitivo. Idealmente com esse domiciliar, né? A gente acha melhor hoje em dia, mas em alguns pacientes a gente ainda faz no hospital. Fez o implante definitivo, a gente coloca então o estimulador, que é um desses geradores que vocês veem aí na frente de vocês, por baixo da pele, tá? Então, assim, no trial, a gente implanta isso aqui, na verdade, normalmente, né? Por uma agulha. A gente faz uma punção epidural, sob sedação, anestesia local, implanta isso aqui na coluna no nível, com o paciente sedado. A gente consegue que ele colabore, então ele vai lá e fala pra gente. Você pergunta, tá sentindo o braço, dona fulano? Tô sentindo o braço. Ou tá sentindo a perna? Tô. Tá, é lá onde dói? É. E eles conseguem responder. E eles vão para casa, então, com esse gerador externo aqui, é exatamente esse modelo, que eles vão com isso colado aqui do lado, e aí vai usar esse dispositivo colado lá em casa por 5 a 7 dias para a gente ver a resposta. Se ele tiver o trial positivo, a gente prefere, normalmente, via de regra, implantar a placa, que é essa placa de silicone. Eu acho que é legal vocês pegarem na mão, depois que não tem familiaridade, né? É bem maleável, só a única coisa que tem metálica nela são os contatos aqui embaixo, que ficam em contato com o espaço lá com a Duramata. Então, a placa entra depois, mas é possível implantar esse aqui de forma definitiva também. Aquele paciente, às vezes, que é frágil, não aguenta a cirurgia e tudo, a gente pode, então, implantar ele de forma permanente assim, também, inclusive sem anestesia geral. Então, hoje, a quantidade de pacientes que tem contraindicação ao implante é cada vez menor, né? E aí, por baixo da pele, fica algum desses geradores aqui. Ele pode ser pequenininho assim, no caso do recarregável, que é bem discreto, ou esse que não precisa carregar, por exemplo, por 5, 6, 7 anos. Então, esse é o fluxo que a gente segue geralmente com o paciente internado. E aí, por exemplo, alguns casos, para a gente ilustrar, tá? Essa é uma paciente com zoster, uma dor na neuralgia pós-herpética refratária há 5 anos. E é numa região ruim, porque é difícil usar algumas roupas, é difícil usar sutiã, e ela não conseguia ser abraçada por nenhum dos filhos também. A principal queixa dela, não dava para abraçar, porque encostava aqui e tinha alodínia. Ou seja, você dá um estímulo que não é doloroso, você encosta de leve e aquilo provoca dor, né, de padrão neuropático. E aí a gente fez um implante, então, do teste percutâneo primeiro, para depois a gente pensar se a gente implantaria ou não o eletrodo definitivo, porque a neuralgia pós-herpética não é aquela indicação mais comum de todas. E a gente vê no raio-x o eletrodo subindo. E a gente consegue, inclusive, direcionar para onde esse eletrodo vai subir. Está um pouco mais para a esquerda, está um pouco mais para a direita, ajusta, puxa, volta. Tudo isso é possível fazer com segurança no centro cirúrgico, ela sedada. E durante o procedimento mesmo, ela refere para a gente o que ela está pensando a respeito. Então o aspecto lá durante é isso, são 2 agulhas entrando pela pele só, e depois esses 2 eletrodos vão ficar amarradinhos aqui, num curativo. No consultório, 7 dias depois, eu corto o pontinho, tiro o eletrodo e acabou. Nem dá ponto, nem nada. Tá? E aqui a gente vê o aspecto dos eletrodos implantados, então, próximo da linha média, perto daqueles cordões posteriores da medula, onde vai a sensibilidade. E ali a gente tem vários níveis para a gente testar a sensibilidade da paciente e mapear onde que é melhor. Depois que a gente fez esse mapeamento, eu uso essa informação para implantar de forma definitiva o aparelho nela. Aqui é mais um pouco ainda do teste percutâneo também, só mostrando uma subida, uma outra parte da subida já com o eletrodo mais alto. Aí já vai subindo, né, próximo realmente da linha média. Isso não causa desconforto, tá, essa introdução desse eletrodo, então o paciente não sente muita dor durante. A gente filtra bem a pele, o subcutâneo, para que essa agulha entre sem muita dor. Então é um procedimento que o nível de desconforto é muito baixo para a gente realizar. Aqui é um outro teste, também percutâneo, num paciente cujo alvo, na verdade, era cervical. A gente teve que começar por baixo, como a gente sempre começa, para subir o eletrodo até lá em cima, mas no meio do caminho ele não progrediu. Então a gente optou por entrar mais alto. Isso que vocês veem aqui é o tablet que a gente usa para fazer a programação. Então depois de implantado, esse paciente, na verdade, ele tem um dispositivo programável e atualizável dentro dele. A gente consegue atualizar, inclusive, o programa que se usa para estimular, e a gente consegue configurar os eletrodos para que a gente entregue energia da forma correta no lugar correto. Tá? Aqui é o aspecto final do implante lá em cima, isso é aqui, ó, num paciente que já é cadeirante, né, depois de um trauma cervical e tudo. Então,
Nossos pacientes hoje eles têm várias comorbidades diferentes e passam bem pelo procedimento. Aqui a coluna cervical mostrando no perfil como é que o eletrodo fica de teste implantado, mas poderia ser um definitivo também. Aqui é um caso outro que a gente tem. Esse é um caso curioso, porque esse é um caso oncológico, na verdade. Essa é uma paciente que ela teve uma plexite actínica. Ela fez radioterapia para uma lesão que ela teve aqui, um sarcoma, e ela teve uma plexite actínica do lado esquerdo, e ela tinha uma dor excruciante. A gente começou a acompanhar ela do hospital, internada com dor, sem uma melhora. E essa dor, essa plexite actínica que ela tinha aqui, provocava dores horrorosas. Ela fazia bloqueio espático venoso, não melhorava, fazia botox, não melhorava, fazia um monte de coisa. A gente optou por fazer um implante do estimulador para ver se melhorava. Nesse caso dela, como ela já estava internada, a gente implantou um dispositivo já em placa, desde o início, já pensando que seria o teste e provavelmente o definitivo. A abertura na coluna, isso aqui que parece grande aqui, é desse tamanho, tem 4 centímetros, a gente consegue fazer. Abre uma janelinha ali na coluna cervical entre uma lâmina e outra, e por ali a gente introduz então uma placa parecida com aquela que está ali. Esse é o aspecto final do implante. O paciente, depois desse implante, zerou a dor. Ela viveu o restante, ela viveu mais 2 ou 3 anos depois desse implante ainda, até ela ter uma recidiva da lesão, e aí sim ela precisou de outros cuidados e tudo, mas a gente conseguiu dar 2 anos a ela sem dor antes de a lesão realmente voltar. Isso para ela foi assim, voltou a trabalhar, voltou a sair, voltou a fazer tudo. Então isso é muito importante. Aqui é um outro caso, esse é um caso interessante também, um rapaz que ele teve uma ressecção de um tumor medular em região dorsal alta, esse é um caso que eu fiz de consultoria, em que ele teve uma lesão removida lá para C5, mais ou menos, ele é cadeirante, só que ele tinha uma dor mielopática, ou seja, uma dor por causa de lesão medular, tanto no nível da lesão quanto abaixo do nível. E essas dores, antes das formas novas de estimulação, eram impossíveis de tratar mesmo com eletrodo. Com as formas novas de estimulação, a gente consegue tratar também. Geralmente eles têm uma resposta melhor. A porcentagem que responde é muito maior, né? E aí a gente fez um implante acima da área que ele tinha operada. Então, além das dores melhorarem, até controle esfincteriano ele teve também ganho de funcionalidade. Então foi um caso bem interessante também. Aqui vocês conseguem ver, ó, ele estava na fase de teste. A gente implantou a placa, saem os fiozinhos por ali, para ficar aqui o gerador externo ligado nele por uns 4 a 5 dias, às vezes menos, 3 dias, para depois, então, com a resposta que ele teve sendo positiva, a gente implantou do pescoço, sai e coloca aqui, igual o marca-passo cardíaco mesmo. Tá? Aqui um outro caso, aí de síndrome pós-laminectomia mesmo, o PSPS, né, tipo 2, o paciente que já tinha história de cirurgia prévia da coluna lombar, a gente implantou para nível T9, 10, um eletrodo exatamente igual àquele ali, você vê que ele tem 20 contatos, né, 4 por 5 fileiras, bem centradinho, como ele deve estar, e esse paciente também fez o teste de neuroestimulação, e aí depois você tem um implante aqui saindo para colocar o gerador aqui no flanco. Então o sistema fica bem implantado, os pacientes, nossa taxa de infecção até hoje para esse dispositivo a gente não teve nenhuma, mas é possível ter taxa de 1% ou menos, tá? Então aqui esse caso é de hoje, a gente acabou de fazer. Tá? Esse é um paciente que ele tem um trauma raquimedular de 20 anos atrás, isso aqui é o que sobrou da medula dele, na verdade, é uma lesão medular de T1 por um trauma, por um projétil de arma de fogo, 20 anos atrás. Só que é um paciente que é cadeirante, mas ele é independente totalmente, ele é funcionário do banco, ele dirige, ele veio dirigindo de Linhares para cá para ser operado. Então assim, um cara desse tem dor mielopática, um cara desse precisa ser tratado, né, para melhorar a qualidade de vida. E ele tinha uma dor radicular para o braço também. Então a gente fez hoje, a cirurgia dele está com a cicatriz aqui, a gente entrou logo acima, aqui no espaço C6, C7, porque daqui a anatomia já é normal, não é distorcida, logo aqui, e daqui a gente escorregou a placa para cá, onde tem medula viável. Então nos casos de dor mielopática, a gente consegue inclusive implantar onde tem um pouco mais de medula para poder gerar a condução do estímulo até lá em cima. Nossa percepção de dor, na verdade, ela é um negócio mais complexo do que simplesmente entrou pela medula, subiu no cérebro e pronto. E a ação dos eletrodos hoje em dia já não é mais simplesmente na medula só para enganar ali que é aquele sinal para subir para o cérebro. Na verdade, quando a dor sobe lá para o cérebro e passa pelo tálamo, ela se divide. A gente tem 2 vias principais de dor. Existe um componente que ele é discriminativo, que é tipo, estou sentindo dor, simplesmente está doendo aqui e pronto, que vai para o córtex, então a gente sabe ali, por causa disso, onde está doendo. Mas existe um componente que a gente chama de afetivo também, que nos mamíferos mais desenvolvidos, ele é mais desenvolvido também. Por isso que, por exemplo, o cachorro sente dor, mas o cachorro não fica triste porque ele está sentindo dor. Ele simplesmente
para de fazer o que ele está fazendo e fica quietinho, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo e que os circuitos vão ficando mais desenvolvidos, você começa a ter um componente afetivo da dor mais importante. E isso aí passa por onde? Pelo núcleo, pelo giro do símbolo anterior, passa pela substância cinzenta periaquedutal, passa pela ínsula anterior, passa por essas regiões relacionadas àquele componente depressivo que vem junto, aquela diminuição de disposição, aquele paciente que ele não é simplesmente sinto dor e pronto, que ele já começa a ter uma mudança de humor, ele muda a pessoa que ele é por causa da dor. Então, os sistemas de estimulação hoje buscam atingir não só essa parte aqui, atingir essa parte aqui também, né, para você melhorar o humor daquele paciente também, para ele ter uma diminuição do impacto que a dor tem sobre o humor, a qualidade de vida, sobre a disposição que ele tem para viver. Então, isso também é uma coisa que o estimulador hoje tem o efeito, assim como esse sistema aqui, que é o sistema opioide endógeno, né, da substância cinzenta periaquedutal e do núcleo accumbens, ele desce também pela zona rosto ventral até lá embaixo, liberando endorfina. Então, tudo isso faz parte do efeito da estimulação. Então, era importante falar. Aqui a gente tem alguns trials clínicos que eu vou passar bem rápido, mas é só para mostrar para vocês que existe benefício tanto na estimulação medular propriamente dita, comparado ao tratamento médico corrente, quanto o burst, que é aquela forma de estimulação mais nova, quanto outras formas de onda também, mostrando que as outras formas de onda são superiores normalmente ao tônico, ou seja, implantar um aparelho que tenha uma estimulação melhor traz resultados melhores ao paciente também. Há algumas coisas relacionadas à estimulação medular, especialmente frente ao DRG. Tem a dependência da postura, que eu já falei, então aquele paciente que muda de posição e aí a estimulação é percebida de forma diferente. Dor axial lombar pura, que era um negócio que antes não se indicava muito, porque você fala, putz, a dor não é neuropática, é só axial lombar, não é para SCS, não é mais assim, né? Cobertura dermatomal difícil, tipo, por exemplo, períneo, igual a gente falou, ou então face, virilha, nesse caso o DRG é muito superior. Perda de eficácia a longo prazo, habituação, que é um termo que a gente já discutiu bastante aqui, e em alguns casos migração de eletrodo, especialmente se não estiver bem ancorado. Eu e Daniel, a gente já reposicionou, inclusive, de outros serviços, veio a paciente, a gente teve que mudar a posição do eletrodo, porque tinha migrado, porque não tinha sido ancorado de forma efetiva. Então a gente sai agora daquele universo da estimulação medular, a gente passa para a estimulação do gânglio da raiz dorsal, que é uma estrutura logo ali, depois de entrar ou sair da medula, que tem algumas vantagens dela própria e que é mais recente. Gânglio da raiz dorsal, então, é onde ficam os corpos celulares daqueles neurônios que fazem o nervo periférico, né? E eles ficam ali dentro do forame, logo embaixo da imagem do pedículo. E eles recebem, normalmente, informação dermatomérica específica. O DRG de T12 é ótimo para virilha. Normalmente é assim. O que a gente faz normalmente, quando vai estimular, é colocar um acima e um abaixo, porque pode existir uma superposição de inervação. Tá? E existe aprovação para dor em membros inferiores, especialmente síndrome dolorosa complexa regional, desde 2016. Só para a gente saber, assim, todo mundo aqui sabe que a síndrome dolorosa complexa regional, beleza, só porque, assim, é muito importante falar disso nesse momento, sabe? É a principal indicação hoje para esse dispositivo. Enquanto a gente está mirando cordões posteriores, fascículo gráfico cuneiforme lá em cima, né, da medula, aqui a gente está olhando para o corpo celular do neurônio do nervo periférico. E aí a cobertura é bem mais precisa e dermatomal. Então antes, por exemplo, com o estimulador medular, um paciente que tem aquela dor de joelho crônico, por exemplo, não conseguia estimular direito. Eu ia pegar a perna inteira e torcer, né, para o joelho pegar. Mas assim, hoje não, eu consigo focar naquela área, eu consigo dar uma estimulação direcionada para aquela região, né, gastando muito menos energia, porque também tem muito menos líquor em volta da estrutura do que tem na medula. Então, na verdade, enquanto eu uso, por exemplo, 1 mA aqui, 1.5, 2 mA de corrente para conseguir estimular a medula, aqui eu uso 0,1. Então, na verdade, eu gasto muito menos energia com DRG do que aqui. Então a bateria de um gerador desse de DRG dura muito mais normalmente do que um eletrodo medular. A desvantagem é o quê? Eu preciso ter uma formação adicional para poder fazer. Eu não consigo fazer isso só sabendo fazer eletrodo. Tem que fazer uma formação adicional que a Abbott provê para poder fazer o implante desse dispositivo. E aí a gente consegue ter indicações interessantes. Igual eu falei, virilha, L1, L2, T12, pé e tornozelo, dermátomos mais baixos, joelho, L3, L4, pélvico, sacral, L1 com S2, eu vou explicar depois por quê. E aí você começa a expandir as indicações para áreas onde antes o estimulador medular não ia.
Então, por exemplo, tem pacientes de dor pós-cirurgia pélvica, cistite intersticial, que é um negócio assim, difícil até de você documentar com exames, pacientes com dores articulares crônicas, dores do que você imaginar hoje é possível fazer DRG, só tem questões regulamentais de Anvisa que dificultam um pouco fora da região lombar e dorsal, mas que não é impossível, né? E assim, então, para, por exemplo, sindromose complexa regional, que é o nível mais alto de evidência dessa indicação, a diferença de sucesso em 3 e 12 meses é muito grande. Você vê 55% com SCS, com 81% com DRG. Então, porque era um negócio que tinha um grau de habituação muito grande. Era uma coisa que, como tem mediação simpática também, estimular o gânglio traz uma resposta muito melhor, porque é ali que corre inervação simpática. E é um problema de inervação simpática, sindromose complexa regional. A estimulação da medula não traz esse mesmo grau de sucesso, né? Então, a gente consegue ter resultados melhores. A dependência postural é menor também, e o implante também é pouquíssimo invasivo, é todo percutâneo, não existe DRG aberto, né? A gente faz sempre percutâneo. Em caso de dor pélvica, por exemplo, eles vão além, porque você estimula os dois sistemas ao mesmo tempo. Você estimula a via simpática lá em L1 e você estimula a via somática na parte lá de S2, lá embaixo. Então você consegue estimular algumas regiões que o SCS não ia, por exemplo, assoalho pélvico, né, região abdominal para algumas dores crônicas que antes era impossível. E isso, existe um trabalho brasileiro, inclusive, com a maior série de casos hoje, mostrando que isso assim, realmente é uma mudança no tratamento que a gente consegue obter para essas dores, né? Teve um caso que eu fiz de consultoria uma vez, quando não tinha ainda o DRG tão disponível, em que a gente implantou, por exemplo, um eletrodo no cone medular de um paciente porque ele tinha uma dor restante de uma síndrome de caldequina nessa região perineal. A dor melhorou mais ou menos, você não tem aquele grau de melhora que você esperaria se tivesse um DRG. Então, o implante do DRG, ele segue algumas etapas só adicionais do eletrodo, especialmente depois que o eletrodo entrou na pessoa, né? Você também faz uma punção do espaço epidural com a agulha, você entra com aquela agulha dentro, então, do canal vertebral, e aí você entra no forame, aqui, ó, embaixo dessa imagem, que são os pedículos. A gente entra logo aqui abaixo, delta 2, 3 contatos aqui embaixo, e aí ele faz vários loops aqui dentro para poder fazer a fixação por atrito. E essa fixação geralmente fica muito boa, a taxa de migração é baixa. E com essa fixação aqui, aí a gente consegue então estimular, gastando pouquíssima energia, tá? E aí o estimulador, geralmente o gerador, fica aqui embaixo. Esse aqui é um caso nosso, inclusive. É uma enfermeira de 35 anos de idade, jovem, totalmente ativa, que tem uma questão imunológica, que ela teve repetidas agudizações de um herpes zoster, sempre no território de S1. Essas repetidas infecções por zoster causaram uma lesão dessa raiz de S1, na qual ela tinha uma dor crônica insuportável, né, com alodínia e tudo, impedindo ela então de passear, de viajar, de fazer as coisas que ela gostava de fazer. E aí a gente implantou então um DRG em L5, um em S1, um em S2, em cima dessas raízes, para que a gente tivesse então a cobertura tanto acima quanto abaixo da raiz lesada. Isso tudo confirmado também por eletromiografia, esse implante aqui feito sob monitorização intraoperatória, né, com anestesia geral. Então, assim, não tinha dúvida de que a gente estava em cima do nervo, né? E aí, com isso, a gente tudo correu e tunelizou esses fios para o gerador também na região aqui, lombar baixa. Aqui é o vídeo que a gente fez com o pessoal nosso da documentação, falando sobre o implante. Como ele é um vídeo um pouco longo, eu vou passar trechos para a gente poder só ver um pouco mais sobre o implante do dispositivo. Falando um pouco sobre o caso, né? Então, assim, o ambiente centro cirúrgico, né? Tudo muito bem estéreo, paramentado, tudo aquilo que a gente faz mesmo no centro cirúrgico. E dentro lá do campo, a gente está com uma área pequena, exposta, né, com filme, tudo bonitinho, e a gente faz 3 pequenas incisões, uma para cada agulha, às vezes é possível usar a mesma incisão, e uma incisão um pouco maior para colocar o gerador. E esse implante é o Wilson, né, que vem de São Paulo, que ele também nos ajuda nesses casos. E aí o implante do gerador do eletrodo é isso, a gente entra num forame com ele, a gente ancora ele nesse forame, você vê que aqui tem 2, 3 contatos embaixo do pedículo, e aí depois que a gente fez essa ancoragem no forame, a gente consegue então fazer aqueles loops do eletrodo para que ele fique bem alocado. Tá? Aqui a gente começa então a fazer as modificações de direção.
que são feitas com essa bainha aqui, ó. É uma bainha que ela tem uma curva na ponta, acho que vocês conseguem ver daí, e essa bainha você direciona ela durante o implante, ela tem uma trava aqui para o eletrodo ir para fora ou não. Então você consegue mexer ele aqui, trava, vira, destrava, mexe de novo, né? Com isso a gente vai direcionando o eletrodo dentro do espaço epidural e pode injetar água deste lado aqui se precisar, para ele correr mais fácil. E aqui a gente vai então configurando esses loops até ficar daquela forma que vocês viram, né? Um por um, para fazer a tunelização. Aqui já feito, ó, o loop do lombar e o primeiro sacral sendo instalado, então, sendo implantado. Ali a confecção da loja subcutânea, uma incisão mais ou menos de 5 centímetros, para que esse gerador do DRG possa ser, então, instalado. A gente faz uma tunelização subcutânea com anestesia geral, então não tem incômodo para o paciente, né? Para que a gente possa, então, terminar esse implante. Aqui já o gerador com os cabos conectados, que vai ficar implantado e fica muito discreto depois. Tá? Aqui, como é que a gente integra isso à nossa prática? Então, como é que a gente faz para que esse tratamento esteja disponível para o nosso paciente no dia a dia? Esse paciente, então, ele tem que passar por uma avaliação multidisciplinar. Dessa avaliação multidisciplinar, que envolve as nossas especialidades médicas, físio também, terapeuta ocupacional às vezes, ele vai ser dividido entre uma dor que pode ser mais difusa ou uma dor que seja mais focal. Normalmente é assim, e aí a gente faz a escolha entre a SCS ou o DRG, dependendo do tipo de dor que o paciente tem. E o segmento multidisciplinar ele continua depois. Então depois que o paciente implanta, ele não vai sumir, na verdade, ele vai continuar. E aí existem diretrizes que determinam a forma como isso vai ser aprovado. Basicamente são critérios que a gente usa para poder aprovar isso junto ao convênio, porque isso é de liberação obrigatória junto aos convênios. Qualquer ele que seja, porque ele obedece o rol da ANS. Então a gente tem aqui os critérios, isso não é um negócio que precisa ser decorado, eu sou quem precisa saber mais na hora de indicar, mas é interessante saber que existe a necessidade de uma avaliação além do cirurgião que indica. Então, às vezes o psicólogo, mas isso não é obrigatório. Agora, por exemplo, trial positivo, durante a internação isso é feito, e um relatório da fisioterapia falando que teve falha do segmento conservador por mais de 6 meses. Tá? E no caso da RG, foi definido como se fosse uma estimulação de plexo nervoso, também com os mesmos critérios, principalmente se tratar de dor complexa regional. Do pré-implante, a gente faz algumas avaliações, a equipe multidisciplinar faz algumas avaliações, isso é o que é esperado, é o mundo ideal, é o que a gente gostaria. No pós-implante imediato, a gente restringe algumas atividades para diminuir o risco de migração, soltura, deiscência, etc. E a longo prazo, a gente começa a monitorar a evolução daquele paciente ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa pensar nesse caso? Que tem que ter uma dor mais crônica já, não é aquela dor imediata de pós-operatório, com falha, pelo menos de 2 remédios, é bom, né? Usou uma pregabalina, usou uma amitriptilina, não melhorou, é um caso. Sem indicação cirúrgica pendente, é uma coisa que a gente, quanto neurocirurgião, também pode avaliar, né? Ou ortopedista de coluna também, né? Ortopedista da área que for a lesão. A avaliação psicológica é o ideal, mas eu posso também encaminhar, não é obrigatório. E o encaminhamento, então, para um especialista em neuromodulação para que isso possa seguir. Não é bom esperar demais. Esse é o outro lado. Tá? E não é bom tratar como uma última opção, por quê? Porque aquele córtex que vocês viram naquele desenho lá, cheio de setinha e tudo, aquele córtex se remodela com o tempo. Então aquele córtex se remodelando, num cara com 10 anos de dor, é muito mais difícil de tratar do que aquela pessoa que está há 6 meses, 1 ano. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com um tratamento conservador demais. Né? Ele passou de 1 ano ali de dor, é um negócio que a gente já tem que começar a pensar num tratamento que seja um pouco mais efetivo. Tá? Porque aí realmente a gente vai ter tido falha já do que é conservador. Aquela paciente do DRG que a gente falou é essa moça aqui, que me mandou semana passada essa mensagem aqui falando que agora ela consegue fazer trilha. E ela subiu 2.100 degraus até o alto desse morro aqui, que eu ainda não pesquisei exatamente aonde fica, mas que foi uma trilha bastante intensa. E isso ela chegando lá no final, sem dor, sem incômodo, então voltando a fazer as coisas que ela gostava de fazer.
Claro que isso é uma paciente jovem, então, que ela tem mais condicionamento físico e tudo, mas assim, nem todo mundo precisa subir 2.100 degraus depois do implante de ECS, né? Se o cara que não conseguia antes ir para uma padaria, por exemplo, comprar um pão que ele queria e não conseguia mais, a gente tem uma vitória ali, entendeu? A gente consegue melhorar funções do dia a dia com a terapia. Isso é um caso extremo que é legal, porque a gente mostra que o tratamento realmente é efetivo. Esses são alguns pacientes que a gente tem gravados, né, na iniciativa que o Daniel criou, né, de divulgação de casos, né, são pacientes, todos eles têm algum estimulador. Essa é a paciente que teve aquele herpes zoster, por exemplo. Esses dois são pacientes com cirurgia prévia de coluna. São pessoas que voltaram a realizar as atividades que eles gostavam por causa da estimulação medular. Tá? Então, só ver uma coisa aqui. Como mensagem final, então, não é um último recurso, não é uma terapia que a gente precisa deixar lá naquele cantinho para aquele caso que já está há 10 anos rodando sem uma solução. Na verdade, ele é uma terapia para começar depois de 6 meses a 1 ano, que aquilo parece não estar indo para frente mais. Já se fez de tudo e aí realmente chegou num ponto que estagnou. A gente pode pensar nesse tratamento para esse paciente. Aquele que tem 10 anos também vai se beneficiar, mas o que começou antes, ele tende a ter resposta melhor. Tá? Então, nomenclatura, a gente chama de PSPS tipo 1 e 2 agora, uma questão também de entender melhor até como a doença se comporta. O BURST como uma referência de estimulação, uma forma diferente de estimular esses pacientes. O DRG como uma ferramenta para dores mais focais, então que saem simplesmente do campo ali, até mesmo da cirurgia de coluna, vão entrar no quadril, vão entrar no joelho, vão ter outras, até o pessoal da ginecologia, enfim, eles têm outras aplicações, então a gente expandiu muito o nosso universo de neuromodulação e que a equipe é multidisciplinar. Tá? É um esforço conjunto, é uma equipe que tem vários componentes, não é um negócio de um exército de um homem só, pelo contrário, é parte integrante do tratamento do antes, durante e depois, e que existe DUT, e se existe DUT, existe então cobertura pelo convênio, então a gente consegue fazer isso por dentro das regras do convênio, até mesmo sem ter que recorrer, na imensa maioria dos casos, a qualquer meio que não seja o rito normal de autorização. Beleza, gente? E eu vou só deixar o Daniel discorrer sobre aquela questão lá do PSPS tipo 1, também sobre os casos. É um tema que assim não é da vivência nossa a neuromodulação, mas a presença da dor, sim. E aí tem algumas coisas que são importantes, que a gente que tem uma vivência maior disso, às vezes, negligencia. Primeiro é esse grupo PSPS tipo 1. E a gente vem percebendo muito isso, né? Recentemente nós tivemos um caso disso, a gente vê que é aquele paciente que a gente sabe que tem indicação cirúrgica e não é feita a indicação cirúrgica puramente por uma visão da hérnia, por exemplo, e eu esqueço do nervo. Eu esqueço da resposta inflamatória do nervo, eu esqueço que o nervo é uma estrutura viva que morre. E aí o que acontece? Às vezes o preço que eu pago para esperar absorver a hérnia é o nervo morrer. E aí quando eu pego uma imagem que é uma foto momentânea de uma história, às vezes eu vou pegar um paciente que já não tem mais aquela hérnia extrusa, que reabsorveu, matou o nervo, eu tenho uma resposta inflamatória, uma resposta fibrótica, aquele paciente vai ter dor, vai ter uma dor radicular, e se eu olhar só aquela imagem daquele momento, aquele paciente é psiquiátrico. Aquele paciente tem fibromialgia, aquele paciente tem ganho secundário, e ali eu tenho uma resposta inflamatória. Então, assim, hoje o que a gente vê realmente existe uma indicação acelerada, às vezes, para alguns tratamentos cirúrgicos, especificamente de hérnias de disco? Sim. Só que hoje, com as técnicas minimamente invasivas, é complicado, às vezes, eu não operar. Por quê? Muitas vezes o preço que eu vou pagar para reabsorver aquela hérnia é matar o nervo. E a questão é, vale a pena? Então essa é a primeira coisa. Então hoje, com a cirurgia endoscópica, hoje com a eletroneuromiografia, com a monitorização intraoperatória, cada vez a gente está tendo técnicas mais seguras, mais modernas, de descompressões minimamente invasivas para preservar a estrutura neurológica, mantendo a integridade da coluna, mantendo a estrutura ligamentar, mantendo a estrutura óssea, e preservando a estrutura neurológica. Então, o que a gente vem observando é que em alguns casos, por exemplo, que a gente faz a cirurgia endoscópica para o tratamento de fibrose, em alguns casos a gente consegue postergar, por exemplo, até o uso da neuromodulação,
exatamente por conta disso. Mas, Então, o paciente desse PSP tipo 1, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque normalmente é aquele paciente que eu tento postergar ao máximo o tratamento cirúrgico, e às vezes eu estou fazendo mal, porque, como o André falou, eu tenho um trabalho de plasticidade neuronal. Exato. Então, quando eu falo uma dor crônica, eu mudo a circuitaria neurológica. Então, eu estou mudando o neurotransmissor cerebral, eu mudo a personalidade da pessoa. Então, eu começo a fazer com que um problema estrutural local se torne um problema comportamental. E aí, quando eu mudo uma estrutura cerebral de um problema da coluna, eu, às vezes, consigo piorar muito a qualidade de vida querendo ajudar. E aí, quando eu tenho hoje, foi esse entendimento da dor que a gente viu, que não é só local. Então, eu tenho uma visão afetiva da dor. De forma que, por exemplo, às vezes uma estimulação medular não parestésica, ela muda um circuito cerebral. Então, eu estou estimulando uma região na coluna de uma forma que eu tento mudar aquele circuito cerebral. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, a neuromodulação ela não pode ser fim de linha. Então, passou de 6 meses, é aquele paciente que tem uma dor radicular, uma alteração que eu vejo que a medicação não está funcionando, não esperar muito tempo. Então, essa é a primeira coisa. E segundo, são exatamente os casos onde não é um problema da coluna, não é um problema do nervo, mas a gente vai usar a estrutura da dor para tratar isso daí. É onde entra, por exemplo, o joelho, o quadril, a urologia, é onde entra a ginecologia, é onde entra, por exemplo, a cirurgia cardíaca, entendeu? Então, assim, é pensar a cirurgia torácica. Então, eu vou pensar em problemas fora da estrutura da via de dor, mas a dor crônica como o problema. Então, assim, hoje, se a gente não observar a dor como o problema principal e colocar como aquilo sendo real, porque é muito fácil a gente considerar como ganho secundário. E aí, quando você entra como ganho secundário, você já exclui todo o valor da conversa. Então, assim, realmente eu posso ter a dor como sendo o causador, é aquilo que eu estava conversando com você antes, Thiago. Eu tenho uma prótese que está funcionando perfeita, a imagem está ótima, mas, cara, o cara está com dor. E hoje a gente tem ferramentas, primeiro, para validar aquilo dali, e segundo, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida inibindo aquilo dali. Só que eu dependo exatamente de ter isso. Porque se eu não dou valor àquela queixa, que como é uma experiência neurosensorial, cara, às vezes é difícil a gente considerar aquilo dali, entendeu? Então, assim, hoje é uma coisa comum, é uma coisa que a gente vem percebendo muito, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do manejo, por exemplo, das hérnias de disco. Então, a gente vem percebendo cada vez hérnias que eram para operar, que não estão sendo operados, ou às vezes não operam na qualidade que deveria, não descomprimem da qualidade que deveria, machuca o nervo e aquilo dali vai se perpetuando. Não é todo radiologista que vê bem a fibrose, não é toda a imagem que eu vejo bem a fibrose, mas a clínica é o mais importante. Então eu acho que assim, dessa aula, se a gente conseguir tirar essa essência, vai fazer com que a gente consiga ver melhor a neuromodulação. Porque qual é o problema? Hoje, todos os planos de saúde regulamentados no Brasil disponibilizam essa terapia. Exato. O grande problema é, eu tenho uma gama grande de indicações, eu tenho os planos de saúde obrigados a disponibilizar, mas eu preciso respeitar essa DUT. Então é muito complicado falar, olha, um urologista vai ter que entrar em contato com o neurocirurgião funcional da dor para tratar um problema, do períneo, por exemplo. Não é uma coisa que normalmente a gente pensa, ou um cirurgião que está mexendo no joelho vai ter que chamar um médico. A gente não pensa nisso, não é da nossa formação, porque são terapias que vieram de pouco tempo para cá. Mas quando a gente pensa em qualidade de vida e funcionalidade, cara, tem que fazer isso, entendeu? E aí é onde a gente vai melhorando. E como é um procedimento menos invasivo, cara, independente do perfil do paciente, a gente consegue fazer. Que seja um eletrodo percutâneo, os geradores hoje são cada vez menores, então o tecido celular subcutâneo eu consigo implantar isso daí. Então, para a gente não é tanto o problema isso, a questão é o time da indicação. Porque se eu demoro muito como fim de linha, cara, fim de linha tudo é difícil alinhar a expectativa.
entendeu? Queria perguntar para vocês, principalmente o pessoal que veio aqui hoje, primeira vez, assim, deu para reconhecer alguns pacientes do dia a dia ali no meio desse pessoal, né? Assim, é o dia a dia. Eles estão por aí, né? Eles estão lá. Né? Ele já mandou mensagem para nós aqui, né, Vitor? Falando que tá melhor, né? Ele já passou no teste já, né? Já foi, mas ele especificamente é um caso que não, por razões dele próprio mesmo, ele abriu mão do próprio tratamento, vamos dizer assim. Não, mas ele postou, ele ia fazer uma cirurgia. Digo com a gente. Abriu mão do próprio tratamento com a gente. Depois eu posso te detalhar por quê. Umas coisas que ele fez na internação lá, e mais de uma até, depois que a gente ficou sabendo. Então. Ele especificamente, mas tem vários outros ali com situações parecidas, assim, agora com resultados interessantes. Então a gente está avaliando, a gente está vendo esses pacientes, né? E eles existem, a gente tem que só lembrar deles para... E uma característica que é bem interessante dos pacientes que a gente faz a neuromodulação, e é interessante, até no podcast eles falam isso, que a gente explica a tecnologia, só que a pessoa sentindo é outra coisa. E o problema não é a pessoa sentir, é com o teste eu tirar aquele benefício dela. 100% das pessoas, quando a gente tira, falam, cara, você vai tirar isso agora? E aí isso é uma coisa importante, porque você vai acostumando com a dor, você acha que ali é o novo normal, você começa a entrar em desespero, e aí quando você encontra alguém que acredita que a dor é real, tem um tratamento, e você consiga anular aquilo dali, cara, é 100% de entendimento do paciente, e aquele paciente ele vai seguir direitinho. E aí o teste ele tem essa facilidade de você chegar e mostrar, olha, é um teste, mas existe um tratamento a mais, mas eu vou depender de você junto, entendeu? Agora, o mais importante num contexto desse, e aí entra também a questão do Nicolas nisso, é quando eu demoro muito tempo para conseguir fazer, eu ativo uma esfera psiquiátrica do negócio. E eu dependo... Sim, não. Com a história dele é complicado, mas assim, quando a gente tem uma disfunção psiquiátrica junto, tudo fica difícil. Porque distorce a realidade. O dele é uma neuromodulação Entendeu? química, né? É uma outra esfera, né? Assim, é outra parte. Agora, vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? André, no caso, você citou, eu não consegui escutar em alguns momentos. Quando o paciente ele tem a indicação da neuromodulação, mas ele tem o costume, vamos usar essa palavra, dos opioides. Eu ouvi o que você falou, mas eu não consegui ouvir perfeitamente. Como é essa estratégia para entrar com a neuromodulação, com a fase de teste ali, e esse paciente que está utilizando opioides, e a gente sabe que... Não é muito o fato dele estar utilizando, porque a maioria está. É dele estar dependente e com um quadro bem descompensado de dependência de opioide. Sim. Diferente. Igual esse rapaz que a gente estava falando, ele tem um quadro grave de dependência de opioide e tal, isso está sendo tratado. Eu nem sabia. Mas, por exemplo, pacientes com dependência grave de opioide, eles tendem a responder mal. Você está falando, porque tem esse barulho aqui. É que a galera grita muito lá embaixo. Se tem pacientes com dependência grave de opioide, aí é complicado você mensurar o quanto de melhora que ele teve com a terapia. Entendeu? E aí você começa a ter muitos fatores de confusão para avaliar se o tratamento que você está oferecendo para ele realmente está funcionando. Então, assim, quando é uma dependência grave de opioide, é um problema clínico mais sério. É diferente de uma pessoa que usa seu opioidezinho tranquilo lá de rotina porque tem muita dor. Né? Então, assim, tem muita diferença. Não é aquele cara que usa metadona 10 de 12 em 12 porque tem muita dor, isso aí ele já está assim há muito tempo. Sabe? É aquele cara que está usando medicação ali, às vezes usa mais, usa menos, começa a ter sintomas de abstinência graves, né? Começa a ter mudanças comportamentais para favorecer o uso do opioide. Esse é um paciente que é melhor tratar isso antes de entrar com neuromodulação. Então, a minha pergunta vai de encontro nisso. Quando você monta ali com o paciente a estratégia da neuromodulação, é possível, isso acontece, de junto com o psiquiatra, tentar iniciar um desmame, já ensinando para ele que na hora que ele entrar na neuromodulação, ele vai, ou isso é na prática. Geralmente é melhor ele vir já mais compensado. O que a gente consegue depois da neuromodulação é no cara que está compensado, mas ainda dando uma dose alta de opioide diária, essa dose naturalmente diminui. Em alguns casos até extingue. Mas normalmente ela diminui
mas ele já tem que estar num patamar de estabilidade naquela dose dele, entendeu? Ele não pode estar apresentando comportamentos sugestivos de dependência ou principalmente abuso de opioide, né, que são coisas diferentes. E um comentário que eu achei bem legal que você fez, que é a análise ser por padrão funcional. Claro. Porque aí você sai dessa característica do só tá doendo e começa... Você conseguia subir a escada? Não. Ah, agora eu subo 2.215 degraus. Você tem um padrão funcional ali que tem como ter parâmetro. E às vezes é isso que a gente usa até para fazer o próprio paciente perceber o progresso dele. Eu acho mais viável, inclusive, do que a própria análise da escala de erro. Isso, de colocar só assim, a sua dor era 9 de 10, agora ela é 7 de 10. Ah, meu Deus, mas não, ele vai olhar e está fazendo um monte de coisa. Entendi. Exatamente. Então, agora, isso também faz Valdez, diferença. uma coisa que ajuda, quanto mais tempo a gente demora para indicar o procedimento, mais terapias miraculosas entram no jogo. E aí essas terapias que fazem isso, exato. Então assim, quando você tem protocolos objetivos, você fala, olha, eu começo um tratamento, 6 meses, 1 ano, aquilo não resolveu. Porque normalmente esses pacientes que vêm de muito tempo, são aqueles que vêm com ganho secundário, você já tem ativação de uma doença psiquiátrica associada, então aquilo vira uma dificuldade que inviabiliza até o tratamento. Porque quando a gente percebe que um ambiente psiquiátrico não é favorável, mesmo a gente sabendo que ele tem uma doença estrutural que ajudaria a neuromodulação, a gente não faz. Apesar de porque assim, não vai funcionar. A maioria dos nossos pacientes de neuromodulação tem algum diagnóstico psiquiátrico, tá? Eles têm, só que eles estão devidamente tratados, mas eles têm uma ansiedade, às vezes alguma coisa. Isso é normal. Eu queria fazer uns comentários sobre o que o Daniel falou agora. Tem alguns estudos, né, que eles dizem pra gente que o paciente que ficou 2 anos afastado do trabalho, ele praticamente não volta mais a trabalhar. Então, assim, você perder essa janela temporal é muito danoso para o paciente, sabe? Então, você devolver o trabalho para ele, devolver a rentabilidade, devolver, né, enfim, causa inúmeros problemas, né? Às vezes o paciente perde a família por conta de problemas financeiros e sociais. Então, é muito interessante assim, pensar nesse gap de tempo, sabe? Para que esse paciente não passe por isso. Igual esse paciente que a gente operou hoje, né? Ele é funcionário da Caixa, mais está aqui da ativa, mas muitos perderam a vida, né? Nesse 1 ano, 2 anos. Então, a gente não perder esse tempo é muito importante. Vou fazer um comentário, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a paciente que tinha uma neuralgia hepática grave. Então, eu tive a oportunidade de conversar com ela antes, eu acompanhei o procedimento, conversei com ela depois. Então, assim, eu gostaria de verdade que todo médico que lida com pacientes com dores crônicas e complexas tivesse a oportunidade de ver um caso como esse, que foi, assim, muito disruptivo, um resultado, assim, absolutamente fenomenal, e ouvir, né, assim, isso ele não colocou ali, então, assim, todos nós ouvimos a paciente que, assim, ela pôde abraçar os filhos novamente, então foi algo, assim, muito marcante e a gente realmente tem que pensar mais cedo nessa estratégia para muitas pessoas. Isso. Geralmente, quando eu pego um caso assim de isóstea no consultório, né, a gente traça um plano, vamos dizer assim, né, ó, a gente vai primeiro fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, até chegar na neuromodulação. Quando você ficar bem, a gente para, né? Se chegar antes, às vezes fica bem com uma coisa menor, né? E a gente para. Mas, assim, a gente já tem esse planejamento montado para que eles respondam melhor, sabe? Que eles façam a terapia de acordo, sem perder o timing da neuromodulação. Então, acompanhar um paciente desse depois do diagnóstico é interessante. Vários vão melhorar, vários não vão precisar, outros vão melhorar com pouco, alguns só vão melhorar isso aqui. Então, esse acompanhamento é importante a gente fazer, sabe? Nesse tipo de paciente e em vários outros, né? Aquela dor pós-operatória muito persistente, está começando a sair do padrão, está saindo do normal. Putz, vamos começar a acompanhar direitinho para a gente ver a evolução desse paciente, ver quando é que vai ser o momento ideal de indicar, né? Para que a gente tenha uma indicação racional, mas que ao mesmo tempo ela tenha timing certeiro. Uma bandeira que a gente levanta hoje de uma maneira geral, parece besta isso, mas cara, não é normal ter dor. A dor hoje é opcional. Sim. A dor vem da nossa ignorância, a maioria das vezes. Entendeu? Então assim, por melhor que seja a cirurgia, cara, tá com dor, tá errado. Tá com dor, tá errado. Então a gente tem que ir atrás disso daí.
Porque o grande problema é quando a gente perpetua muito a dor. E aí é esse perpetuar a dor que se torna uma condição. Tanto que a gente já discutiu algumas vezes, paciente com eutanásia, tentando eutanásia, isso com dor, você fala, cara, exatamente por isso. É 5, 10, 15, 20 anos isso. Entendeu? Então, se hoje a gente entender que a dor, ela não é o final da carreira, ou seja, eu tenho tratamento e hoje a neuromodulação permite isso, a gente começa a abrir um leque maior de coisas. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida mais sobre esses dispositivos, esse processo de implante, internação, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito? Eu vou estar por aqui também, né, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Certo? Então, obrigado, gente. Excelente, irmão. Parabéns.